Boa tarde, gente abençoada, gente boa, gente, povo abençoado por Deus. Venho aqui com mais uma palavra de Deus para que possamos entender um pouquinho sobre essa batalha que nós enfrentamos na nossa mente em tempo quase integral, né? É uma grande guerra, uma grande luta, sempre, quase que o tempo todo em nossa mente, quando nós entendemos de onde viemos, por que estamos e para onde vamos e do que somos feitos. Muitos cristãos estão perdendo, infelizmente, né, essa batalha contra o inimigo nos lugares celestiais, porque ainda não tem ganho essa batalha em sua própria mente. Como vai poder vencer o diabo no campo dele, né? Então temos que vencer o diabo também no campo nosso, né? E nós não podemos conquistar as fortalezas espirituais em lugares celestiais sem que primeiro nós tenhamos conquistado as fortalezas espirituais que Satanás tem levantado primeiro em nossas mentes. E não são poucas, né, gente? Há uma gama de investidas do diabo no sentido de paralisar ou deixar-nos lerdos acerca das coisas espirituais. E isso tem dificultado muito, né? Muitas vezes o agir de Deus, o trabalhar de Deus sobre nossas vidas. O Senhor Jesus diz lá em Marcos capítulo 12, versículo 30: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, né? Um texto muito citado, né? De todo o teu entendimento, de toda a sua mente, né? E com todas as suas forças. Aqui está falando de mente, está falando de envolvermos também a nossa mente em tudo isso, nessa busca por amor, por amar a Deus. E para Deus é muito importante como está a minha mente, como está a tua mente, como está a nossas mentes. Nossa mente para Deus é um campo que Deus se interessa muito, né? E com certeza não haverá nenhum progresso, né, se nossa mente não se colocar em harmonia com Deus. Se nós não estivermos com a mente alinhada com Deus, não vai haver progresso na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã. Porque de todos os seres criados, né, da terra, de todos os animais, de todos os seres que foram criados, por falando de seres, né, o homem é o único que tem, na verdade, a capacidade de pensar, né, porque é o único que foi feito à imagem e à semelhança de Deus, do seu Criador, né? E se nós desejamos cumprir esse primeiro mandamento do Senhor Deus, que Jesus citou, né, nós temos que prestar muito atenção na situação de nossa mente. E é claro que a nossa mente, quem trabalha nela, quem deve policiar, quem deve, né, guardar, como guardar o coração, né, somos nós, cada um, cada indivíduo. Você que tem que tomar cuidado em que você expõe a sua mente, nas redes sociais, nas coisas que intoxicam, né? Que são situações, vídeos tóxicos, né? Amizades tóxicas, situações que nós devemos fugir para preservar a mente, né? Porque é impossível podermos amar ao Senhor com toda a nossa mente, com toda a nossa força, se uma parte dessa mente, né, todavia não se submete à vontade de Deus. Se uma parte dessa mente não se submete aos mandamentos, aos princípios que o Senhor nos ensina e nos pede para que vivamos. Tiago, né, no capítulo 1, versículo 8, ele diz que o homem de coração, é um texto muito importante, ele diz sobre o homem de coração dobre, né, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Numa outra tradução, numa outra versão, né, Tiago 1,8, né, diz o seguinte, que o homem de mente dobre, tá, é um homem com a mente dividida. Né? Hoje pensa uma coisa, amanhã pensa outra e nunca tem firmeza, isso não agrada a Deus. Essa inconstância espiritual que nós observamos na vida de muitos cristãos, né, é resultado de uma mente dividida. E isso pode ocorrer com qualquer um de nós. Uma parte tenta agradar a Deus, com outra parte da mente tenta ter comunhão com o sistema desse mundo bestial, desse século, né, como diz a própria Bíblia, numa linguagem geral.
Paulo fala aos Colossenses, capítulo 1, versículo 21, né? A vós também outrora ereis estranhos, vocês eram uns estranhos, eram inimigos do entendimento, inimigo na mente, né? Pelas vossas más obras. Por causa das vossas más obras, vocês eram inimigos de Deus. Paulo aqui está dizendo claramente nas Escrituras que antes de sermos salvos, antes de sermos chamados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro Jesus, nossa mente estava em inimizade contra Deus. Nossa mente estava longe de Deus, ao pensar independentemente de Deus. Quando nós não tínhamos Deus, nós pensávamos independentemente, não nos preocupávamos com o coração de Deus, com aquilo que Deus achava de tudo isso. A gente queria viver a nossa própria custa, no eixo que entendíamos que era o correto, e não vivíamos segundo as diretrizes da palavra de Deus. O que o homem faz é consequência do seu próprio pensamento. Todos nós sabemos que os próprios cientistas dizem, né? Eu penso, logo existo. E na verdade nós primeiro pensamos para depois fazermos, pensamos para depois falarmos. É assim, nessa ordem. Então tudo nasce primeiro aqui no laboratório, não é? E nós temos que ter cuidado, temos que ter muito cuidado, muito zelo. Em Gênesis 6, 5, a palavra diz o seguinte, que o Senhor viu o Senhor uma grande maldade, que era grande a maldade do homem na terra, né? Que toda a imaginação dos seus pensamentos, e do seu coração era continuamente má. Quer dizer, era todo dia, toda hora, o homem vivia com aqueles pensamentos ruins. E Deus sondou o pensamento dos homens e viu que estava difícil, né? Deus começa então a ter projetos e planos para libertar o homem desse rio maléfico, de malignidade, de tantos pensamentos ruins, não é? Desse lodo que muitas vezes nós nos submetemos ou expomos nossa mente, né? Que hoje cada vez é mais acessível isso. E embora o homem tenha sido reconciliado com Deus por meio do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos decidir, é indivíduo, nós precisamos decidir, né, que nossa mente tenha pensamentos que nos levem a manter uma vida em comunhão com Deus, né? Pensamentos que levem a gente a ter uma vida voltada a Deus, né? Não podemos nos permitir nos contaminar com as coisas desse mundo. Nós devemos fugir das paixões, das coisas desse mundo, fugir dessas contaminações, das coisas que vêm por aí, bombardeando nossa mente. Hoje o lance é aqui, por isso que tem tanta gente depressiva, tanta gente morrendo de infarto. Cresceu muito o número alarmante de pessoas que estão morrendo, não é? De doenças cardíacas, tudo ligado a isso. Nós não controlamos nossas mentes, expomos às vezes nossa mente a qualquer lixo que se propaga aí nas trevas, e aí nós passamos mal, sofremos os ataques na própria carne, no próprio físico e também na vida espiritual. Se nós queremos agradar a Deus realmente, tem que haver uma transformação em nosso modo de pensar. Porque se não houver uma transformação no nosso modo de pensar, não haverá com certeza uma transformação também no nosso modo de agir. Porque nós pensamos para depois agir. Essa é a verdade. Efésios 2, 3, o apóstolo Paulo trata sobre isso, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, Paulo diz, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, Paulo fala, né? E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Éramos, mas não podemos ser mais. Temos que lembrar de onde viemos, porque nós nascemos de novo, nós fomos renascidos. Temos que entender que a carne por si só, ela não pode fazer nada. Sei que primeiro haja, na verdade, né, a própria carne receba uma ordem de sua mente. Sua carne não faz nada sem que sua mente comande, né? O que foi o primeiro que desejou e cobiçou foi a mente. Depois o corpo é como instrumento para o pecado. Já que a mente não se controla, já que nós não detemos o pecado ainda na mente.
Então o cristão ele tem a vantagem de controlar os seus pensamentos. Ele tem a vantagem, tem sim, né? Porque nós temos à nossa disposição, na verdade, a vida de Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo habitando em nós. Paulo diz que todas as coisas posso naquele que me fortalece. Como eu posso, pastor? Você está falando uma doideira aí. Como alguém pode controlar a mente e não pensar em coisas ruins? É só não expor. Pode ver que nós temos uma tendência muito grande de pensar naquilo que nós vivenciamos. Nós temos uma grande tendência de sonharmos com aquilo que vivemos ou que já experimentamos. É porque se nós não nos policiarmos aonde entramos, o que nós comemos, no ponto de vista, né, olho e ouvido, janelas da alma, o que é que você tem visto? Onde você tem colocado os seus olhos? Nas concupiscências da vida, na soberba da vida, nas concupiscências dos olhos. O que é que você tem ouvido? Para onde você tem cedido os seus ouvidos para escutar? O que é? Que material é esse? Que tipo de ataque é esse? Que tem, na verdade, compelido muitas pessoas a afastar-se de Deus. Porque não se policia, não cuida, não guarda o seu coração. Então, se a minha mente, se a nossa mente não está em comunhão com Deus, não é? Então, estaremos em comunhão com o mundo. Se não estamos em comunhão com Deus, é porque estamos muito ocupados com a comunhão com o mundo, de amizade com o mundo, vivendo para o mundo. Paulo fala aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2, ele diz: pensai nas coisas que são de cima, sabe? E não das que são da terra. Pense naquilo que é de cima. Para pensar no que é de cima, você tem que buscar as coisas de cima. Viver uma vida mais voltada a buscar aquilo que é espiritual, aquilo que é de Deus. Isso é uma responsabilidade diária, minha e sua. Se queremos realmente, se desejamos realmente agradar a Deus e termos comunhão com Deus, unidades com Deus. Deus, ele espera que as pessoas que nasceram de novo, que as pessoas, seus filhos, que são chamados seus filhos, que nasceram de novo, coloquem suas mentes nas coisas espirituais, nas coisas do Espírito, não nas coisas desse mundo, né? E na verdade é o poder da ressurreição que está e opera em nós, né? Que nos capacita, na verdade, amados, a dirigir nossas mentes para as coisas de Deus. É esse poder que opera, que age em mim, esse Espírito que age em mim, sabe? Que é o poder, esse Espírito, essa força estranha, que é a força, na verdade, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Quando a Bíblia diz, pense nas coisas lá de cima, não é? Não nas que estão aqui embaixo. A Bíblia está dando uma sugestão, na verdade, né? Não é nenhuma sugestão, a Bíblia está dando uma ordem para que possamos obedecer e ser bem sucedidos, né? Não vamos controlar nossos desejos, nossos impulsos da carne, se primeiro não tivermos o controle dos pensamentos, não controlarmos nossos pensamentos, que eles que ativam esse desejo, os pensamentos que ativam, não é? Esse tipo de conduta errônea que leva a carne e o corpo a ser instrumento do pecado. A Bíblia diz, né? Como o homem ele pensa em seu coração, sabe? Indicando que quem controla a sua mente terminará, na verdade, né? Vai determinar controlando também o seu corpo. Aquilo que controla a sua mente, aquilo que controla a minha mente, vai também controlar o meu corpo. Se eu deixar que essas coisas controlem minha mente, se eu deixar que as notícias controlem minha mente, se eu deixar que as coisas que vêm do mundo, esses ataques frontais que vêm de Satanás controlem minha mente, também meu corpo vai ser atacado pelas enfermidades, pelas doenças, pelos pecados que geram a morte, porque o salário do pecado é a morte, a palavra de Deus diz, né? Então note que nós não podemos amar a Deus, sabe, com o nosso corpo, sem que tenhamos amado a Deus com a nossa mente. Não dá para amar a Deus com o corpo se nossa mente está longe de Deus. Em Hebreus 8:10, a palavra diz, ora, esse é o pacto que farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Depois daqueles dias, diz o Senhor, né? Porei as minhas leis no seu entendimento, nas suas mentes. Deus está falando. E colocarei também, as escreverei no seu coração, né? E eu serei seu Deus, e ele será meu povo. Deus tem essa promessa
para os filhos da obediência. Hoje nós vivemos um novo pacto, hoje nós vivemos um novo tempo, a nova aliança, a aliança da graça, né, o qual foi, na verdade, instituída com a morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esse pacto é superior ao que foi instituído com Moisés lá no Sinai, porque promete uma transformação radical, sabe, na pessoa que aceita, uma transformação também no interior. Esse pacto se realiza, na verdade, à medida que a pessoa permite que Deus, né, coloque suas leis na nossa mente, coloque suas leis nos nossos pensamentos, para que possamos viver segundo a lei do Senhor, que a lei do Senhor é perfeita. Note como é importante receber a palavra de Deus em nossa mente. Olha como é bom receber a palavra de Deus em minha mente, a sua mente, né? Para que a mesma mente, né, ela seja, nessa mente, seja escrita também no coração. Porque recebemos a mente, depois ela passa para o coração, né? Então não tem como escrever no coração sem antes a mente receber. Lembre-se que Deus, ele não faz nada na sua vida, que você não queira, que você não deseje. Deus só faz aquilo que nós desejamos. Quando há uma decisão de colocar a palavra de Deus, sabe, em primeiro lugar em nossas vidas, Deus a coloca em sua mente, em minha mente, sabe, e escreve em nosso coração, porque Ele sabe que há um desejo, né, um desejo seguido de realização, de estarmos estimando a palavra de Deus, desejando servir ao Senhor. Alguns ficam se perguntando, talvez, será possível que um cristão possa sofrer qualquer influência de Satanás em sua vida? Alguns têm essa dúvida ainda, né? Há muitos cristãos que vivem uma fantasia espiritual quando dizem o seguinte: se eu ignorar o diabo também me ignora. Isso é uma tolice. Na verdade, Paulo fala aos Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo, não deixa ele se aproximar, não deixa ele ganhar campo na sua vida. Satanás, ele não pode entrar em nosso espírito, mas ele pode atacar nossa mente. E ele ataca com toda a força, com tudo que ele tem de artifícios mundanos. Por isso que Paulo diz, não deis lugar ao diabo, não deixe. Você está vendo uma coisa que está fazendo mal, que está te afastando da luz? Desligue, tire da sua frente. Tiago diz lá, em Tiago 4, 7, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, né? Então Satanás sabe que se você... o diabo sabe que nós nunca vamos negar a nossa fé no Senhor Jesus, né? Nunca vamos negar a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, né? E ele não pode entrar no nosso espírito, por isso ele tenta atingir a nossa mente, que já é o suficiente para nos afastar, nos enfraquecer espiritualmente falando. Satanás conhece muito bem o funcionamento da mente humana, ele sabe como funciona a mente humana. A pessoa fica perturbada com pensamentos até realizar aquilo que deseja. Aí passa a ser um desejo e, sendo nutrido, vira pecado, e depois de pecado gera a morte, né? Então, na verdade, o inimigo sabe que se ele conseguir manter a sua fortaleza na mente do cristão, ele montar uma fortaleza na minha mente, na sua mente, 4 coisas vão acontecer. Primeiro, o espírito não tem liberdade nem expressão. O espírito passa a ser, inoperante. Passamos a ser frios, gélidos, né? A pessoa também não tem mais paz nos relacionamentos com Deus, na comunhão com Deus, não tem mais alegria, né? Começa a perder. Outra coisa, a nossa mente vai ser um instrumento para fazer, o corpo pecar. Isso também vai acontecer. E quarto ponto, né? Não vai haver autoridade espiritual para lutar contra as obras do diabo. Então não vamos ter autoridade espiritual. Autoridade é quando você reconhece quem é você, qual é a patente, quem te mandou, quem te enviou, e no nome dele, que quando você vai com certeza e fé. Você vai com certeza, na autoridade mesmo. Percebe a importância de entender o funcionamento da mente da pessoa que é nascida de novo? Percebe como é importante você entender como funciona a sua mente? Como nós devemos, na verdade, cuidar da nossa mente? A mente é o campo principal, amados, da batalha dos filhos de Deus.
Sabe, todos querem sua mente. Você quer sua mente, o diabo quer sua mente e Deus também quer controlar sua mente, né? É na mente que decide a vitória ou derrota, sabe? É na mente que decide se o caminho da santidade ou o caminho da carne. É na mente que decide se terá um corpo sadio ou se terá um corpo enfermo. É na mente, sabe? Na verdade, aquele que ocupa o maior tempo, na verdade, né, da nossa vida, sabe? Que ele ocupa o maior tempo da nossa mente. Tem gente que vive nas redes sociais o tempo todo, com o celular na mão, não consegue ficar longe, é o dia inteiro rodando, passando uma coisa para outra, enchendo a mente de tanta coisa ruim, sabe? E pode saber de uma verdade que está acontecendo com você ou vai acontecer. Aquele que ocupa o maior tempo da nossa mente, da sua mente, da minha mente, será esse que ocupa, que vai controlar, sabe? E na verdade, para ter vantagem no seu reino. Se for o reino das trevas, o diabo sempre vai vencer. E você sempre vai estar amarrado, sempre estar, sabe, sem forças para sair do mundo das trevas. Você decide se é Deus ou o diabo que vai comandar a sua mente. Decide de uma forma, quando você decidir aquilo que você vai buscar, as coisas de cima ou as coisas de baixo, as coisas de Deus ou as coisas das trevas. O que é que tem alimentado a sua mente, né? Por que nós temos lutas? Essa é uma de muitas perguntas que a gente ouve e a gente muitas vezes nós fazemos indagações diante de Deus. E muitas pessoas sinceras fazem muitas perguntas assim, quando descobre que a vida cristã nem sempre é um jardim de rosas, não é um mar de rosas. A vida cristã não é fácil. A vida cristã, amados, é um dia depois do outro, é de glória em glória, é de fé em fé, sabe? É lutando o tempo todo. Às vezes as pessoas não entendem esse conflito que existe, sabe? E na verdade, adaptado muitas vezes por separar, né? Às vezes a pessoa tem que ser adaptada com o mundo e tem tempo a tempo se afastando, separando do serviço de Deus, porque Satanás tem convencido que essas pessoas não são salvas. O inimigo coloca isso na mente: você não é salvo, você não é salva. Porque se fossem salvos não teriam tantas lutas, né? E tem muita gente que entra ingênua o suficiente para entrar numa conversa dessa, né? Numa mentira dessa que o inimigo conta na nossa mente, sabe? Então, hoje o meu propósito é conscientizar você, sabe, da importância de renovar, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, santificar, ter uma mente vitoriosa sobre o pecado. Lembre-se de que Deus lhe faz todas as provisões necessárias para que não haja derrota na vida cristã, na minha vida cristã, né? Você pode ter vitória na batalha de sua mente, porque isso já foi designado por Deus. Deus já deu condição para que nós venhamos a vencer. Deus deseja que cada um dos seus filhos, cada uma das suas filhas, tenha uma mente livre de toda influência satânica. Sabe, Deus quer isso. Uma pessoa que possa ser usada para pensar os pensamentos de Deus e não os pensamentos do mundo. Os pensamentos bons e não os pensamentos ruins, nojentos, sabe? Então, os seguidores de Jesus, eles precisamos ser encorajados todos os dias a sermos ousados ao enfrentar o inimigo de Deus, os inimigos de Deus, que não são poucos, não é? São os inimigos de Deus. Tudo que é contra Deus, tudo que é contra a palavra de Deus é inimigo de Deus, é inimigo nosso, é inimigo seu, se você é favorável a Deus. A Bíblia é um livro para todos os momentos da vida. A palavra de Deus é a bússola, é o manual do fabricante, sabe? Ela, na verdade, a Bíblia atende aos interesses do homem desde o seu nascimento até a sua morte. Em qualquer ocasião que você esteja vivendo, tem algo na Bíblia para te ensinar a fazer o correto, sabe? Na verdade, amada, ela conforta os aflitos, sacode os preguiçosos, corrige os pecadores. Muitos de nós precisamos de todas essas coisas, né? Uma vez ou outra temos que precisar dessas coisas. Às vezes ficamos no estágio de preguiça espiritual, de uma inércia espiritual,
que é, na verdade, apavorante. Aqueles que desejam agradar a Deus precisam ser encorajados e serem ousados para enfrentar os inimigos de Deus, para enfrentar os inimigos de Deus e seus servos. Temos que estar sempre firmes. A Bíblia oferece as respostas certas para os momentos difíceis, né? Exemplos de afirmações através de grandes livros da Bíblia que a gente vai lendo e vai adquirindo experiência e que serve para o dia de hoje, né? Sabe? E vamos nos recordando, né, que os servos de Deus no final vencem todas as guerras, porque como Jesus diz lá para Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jeremias, o profeta, ele precisou de tal encorajamento, né? Quando ele começou o seu trabalho de pregação, sabe? Seu trabalho de pregação ao povo que era cabeça dura, o povo dura serviço, o povo de Judá. As palavras de Deus, sabe, ela vem para nos fortalecer e fortalecer-nos nesses dias. Jeremias 1, versículo 17 ao 19 diz: Tu, pois, cinge os teus lombos, dispõe-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar, não te espantes diante deles, diz a palavra, para que eu não te afunda, tá? E espanto na sua presença. Eis que hoje eu te ponho cidade fortificada, diz o Senhor, por coluna de ferro, e muros e por muro de bronze contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra o seu povo. Pelejarão contra ti, diz o Senhor a Jeremias, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Não é? Olha que Deus falava, né, acerca do povo de Judá, nação. Como enfrentar essas tribulações, essas aflições, essas adversidades, crendo, não é, que a tribulação produz perseverança, e não somente isso, mas também, né, como diz Paulo, nós nos gloriamos das tribulações, sabendo, sabe, que a tribulação produz paciência, Paulo fala aos Romanos, capítulo 5. Então a palavra tribulação aqui refere-se a todos os tipos de provações que podem nos atingir e que às vezes nos atinge mesmo, sabe? Isso inclui como as necessidades financeiras, que às vezes nos tira a paz, que estamos devendo, queremos pagar, né? Necessidades materiais também, né? Circunstâncias difíceis que nos encontramos às vezes, tristezas, enfermidades, perseguições, na verdade maus tratos, solidão, coisas que nos entristecem, coisas que às vezes nos remete longe da presença de Deus, porque não sabemos lidar com situações. Em meio a essas aflições, a graça de Deus nos capacita sempre a buscar mais diligentemente, com mais veemência, amados, a sua face, sabe? E produz em nós um espírito de caráter realmente perseverante, que vencem as provações, que vencem as aflições que sobrepujam nossas vidas. E nós precisamos parar para pensar nisso, que Deus tem tudo, tem um arsenal de armas da nossa milícias que não são carnais, mas são poderosas em Deus para desfazer todas, sabe, as fortalezas do diabo, sabe? A tribulação, ao invés de nos levar ao desespero, a tribulação, ao invés de nos levar à desesperança, ela produz paciência em nós, sabe? Nós temos que crer que o Senhor não está longe, o Senhor está perto. Como diz em Salmos 10, 1, o salmista diz: por que, Senhor, te conservas longe e te esconde nas horas da tribulação? Mas o Senhor está perto. Às vezes nós podemos sentir a presença de Deus que nos abriga, como se fosse um cobertor quente de amor e proteção num dia de frio. Nós sentimos Deus tão perto num momento de tanta luta, de tanta angústia. Isso, quem vivencia isso, não consegue nem descrever, é indescritível. Em outras ocasiões, talvez, não sintamos nada, não temos nenhum sentimento, aparentemente, que possamos
referenciar aí, senão um silêncio estranho, não é? E às vezes até meio deprimente o silêncio e Deus está ali também, mesmo no silêncio, né? Salmo como esse que nós acabamos de citar, nos mostra que tais sentimentos de abandono, né, não são incomuns. Às vezes nós sentimos abandonados, sentimos que parece que Deus não está falando, sentimos que está tudo em silêncio, mas como Davi, né, ele nos faz lembrar, em outro texto, nós podemos até hoje, né, ter a certeza de que Deus está sempre conosco, não importa como nos sintamos, Deus está conosco e isso é um fato. Nós temos que orar e crer que o Senhor responde nossas orações. Salmos 20, versículo 1 diz: o Senhor te responde. O Senhor te responda no dia da tribulação. Que o Senhor responda-te no dia que você estiver atribulado. Sabe? O nome de Deus de Jacó, o nome do Senhor Deus de Jacó, te eleve em segurança. Isso é importante. Salmos 20 e 21 são paralelos, na verdade. São salmos de oração, ou orações a Deus, em torno da luta, né, de seus fiéis contra os seus inimigos, né? Não são cânticos esses, são orações. Salmo 20 é uma oração antes de uma batalha. Antes de uma batalha, antes de sair para a batalha, oraram os Salmos 20, oraram dessa forma. Salmos 21, né, é um ato de louvor depois da batalha, depois que venceram. Para o crente, para o cristão, crente em Cristo, Salmos 20, ele pode ser aplicado na sua luta espiritual diária, diuturnamente, né? Não só diária, como noturnamente. Né? Talvez você esteja aí enfrentando uma batalha, né? No presente, né? Nós estamos enfrentando batalhas contra as forças invisíveis, né? E elas são invisíveis, mas são claramente reais, né? São forças do mal que nos atacam dia e noite. Na verdade, nós ansiamos pela vitória sobre Satanás, sabe? Nós ansiamos pelas vitórias contra e sobre os poderes demoníacos e por ficarmos livres da presença desses espíritos, desses demônios, desses males que tentam nos confrontar. Nós temos que crer que Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, como diz o Salmo 46. Deus quer estar perto, bem pertinho de mim, bem pertinho do seu povo, né? E ele vai prover esse consolo, sabe? Então, na verdade, esse salmo evidencia a fé, confiança em Deus, em ocasiões, amados, de instabilidade, em ocasiões de insegurança. Salmos 46, quando você está em uma instabilidade na vida espiritual, financeira, saúde, relacional, qualquer situação, em Deus nós temos o poder e a capacidade de enfrentar as incertezas, amados, e as lutas da vida. Nós temos capacidade. Ele é o refúgio, fala de abrigo num dia de perigo, mostrando que Deus é a nossa real segurança nas tormentas da vida, né? Fortaleza aqui refere-se, não é? Refere-se à força divina na peleja do crente contra os seus inimigos e inclui o poder de Deus que opera em nós, que opera em você e nos capacita a vencer os obstáculos da vida. Deus é o nosso socorro bem presente nas tribulações, socorro bem presente na angústia, né? Ele está ao meu alcance, alcance do seu povo, e Ele quer que nós busquemos esse socorro em qualquer momento de necessidade, como diz lá em Hebreus 4,16. Ele quer, sabe? Ele é suficiente em qualquer situação, sabe? E nunca vai nos deixar só. Deus nunca nos deixará só. Você pode até se sentir só, mas Deus não te deixa só. Por isso, não precisamos temer, não precisamos ter medo, porque aquele que nos fez a promessa é fiel para cumprir, e Ele está comigo, Ele está conosco, Ele está com você. Que Deus abençoe, que essas palavras fiquem no teu coração, que você aprenda a cuidar da sua mente, velar pela sua mente, né? E prestar atenção àquilo que você está se alimentando, aquilo que você está bebendo, se são coisas do mundo ou são coisas que Deus tem para você, né? A comida do pão vivo que desceu dos céus.
sabe? É o pão que alimenta o nosso espírito, nossa alma. Fala nisso, hoje temos Santa Ceia, vai ser uma noite abençoada, né? E vai ser um culto grandioso nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz desse grande amor, um grande abraço a você, Deus abençoe sua família, um excelente domingo, um restante de domingo, né? E que Deus abençoe sua vida em todas as particularidades da sua vida, em nome de Jesus. Que Deus continue trabalhando, que você receba hoje essa palavra, não é? E realmente aprenda a guiar teu coração, a guiar a sua mente para as coisas que são do alto, não as coisas que são aqui da terra, aqui de baixo, mas para buscar as coisas que são de cima. Beijo no coração, fique na paz desse grande amor.